Quando criança, em 1974, a agente Lee Harker Monroe recebeu, no dia de seu aniversário, a visita inesperada de um homem estranho com a pele maquiada. 20 anos se passam, e a mulher, recém-integrada ao FBI, participa da caçada de Longlegs, Cage, um homem indiretamente responsável pela morte de diversas famílias no estado do Oregon. Ela busca uma explicação sobre como o serial killer mata suas vítimas, uma vez que ele não adentra em suas casas. A solução do caso pode estar nos poderes sobrenaturais e malignos que o criminoso possui. No filme, Monroe interpreta uma agente no FBI com leves dons sensitivos e pouquíssima destreza social, que se envolve na investigação para identificar um antigo assassino serial conhecido apenas como Longlegs, pernas longas em português, sem ligação com o coelho animado. Seu envolvimento reaquece a perseguição ao criminoso, que há décadas frustra a agência por suas táticas incomuns e cartas codificadas deixadas nos locais. Depois de ser revelada em outro terror que se destacou pela tensão e por boas ideias, a atriz recebe uma segunda chance ao completar o ciclo e entregar uma atuação mais inspirada e muito mais complexa. O roteiro e a natureza da personagem ajudam, claro, mas a protagonista funciona graças à combinação de sua interpretação precisa e estranha de seus traços estranhamente indefinidos. Do outro lado, Cage engata mais um grande trabalho dentro de uma série de escolhas questionáveis, ao abraçar sua estranheza e elevá-la à enésima potência. O ator aparece pouco e debaixo de maquiagem e próteses que o desfiguram, mas cria um personagem tão perturbador que sua própria ausência em cada cena provoca ainda mais desconforto. Em alguns momentos, a sensação é de que sua presença representa uma ameaça menor. Vê-lo significa que ele ou alguma outra entidade não se esconde à espreita nas sombras. No meio da investigação, Harker descobre uma conexão pessoal com o assassino. Ela precisa correr contra o tempo antes de outra vítima ou vítimas perder sua vida. A combinação de um assassino em série à solta e o satanismo será provavelmente o suficiente para prender a atenção do público. Certeza não vou me aprofundar no spoiler, vou resumir em poucas palavras. Lee Harker, uma talentosa nova agente do FBI, foi designada para um caso não resolvido de um assassino em série. À medida que a investigação se torna mais complicada e provas ocultas são descobertas, Harker percebe uma ligação pessoal com um assassino implacável e deve agir rapidamente para evitar outro assassinato familiar. A trama começa em 1974, quando Lee, ainda criança, encontra o misterioso Longlegs, que lhe dá uma boneca. 2 décadas depois, em 1994, ela investiga assassinatos onde pais matam suas famílias, guiados por mensagens codificadas assinadas por Longlegs. Lee descobre que as bonecas possuem um papel sobrenatural nos crimes e que sua mãe, Ruth, está envolvida como cúmplice do assassino, levando a um confronto final, onde o mal persiste mesmo após suas ações. Longlegs, Vínculo Mortal, O Colecionador de Almas, é um filme de terror e suspense americano escrito e dirigido por Oz Perkins. É estrelado por Maika Monroe e Nicolas Cage, que também produziu o filme através de sua produtora Saturn Films. O elenco também conta com Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi Lee e Dakota Dolby, em papéis coadjuvantes. O enredo do filme segue uma agente do FBI encarregada de rastrear um assassino em série ocultista, com quem ela percebe ter uma ligação pessoal. Com um orçamento inferior a $10 milhões, o filme arrecadou mais de 126 milhões globalmente, tornando-se o maior sucesso da distribuidora Neon e um marco no terror independente de 2024.
Foi elogiado por sua atmosfera e atuações, alcançando 87% de aprovação no Rotten Tomatoes. Longlegs é um dos filmes de terror mais comentados de 2024. Dirigido por Osgood Perkins, filho de Anthony Perkins, o Norman Bates de Psicose, e estrelado por Nicolas Cage e Maika Monroe, o filme mistura elementos de horror psicológico, ocultismo e investigações criminais, criando um clima perturbador que prende o público do começo ao fim. Ambientado na década de 1990, Longlegs acompanha a agente novata do FBI, Lee Harker, Maika Monroe, enquanto ela investiga uma série de assassinatos de famílias que parecem ter sido cometidos por pais que matam seus próprios filhos e cônjuges antes de tirar a própria vida. A princípio, os casos parecem tragédias familiares isoladas, mas uma figura misteriosa está enviando mensagens enigmáticas, ligadas a datas específicas, sugerindo que algo mais sombrio está em jogo. A investigação de Harker a leva a confrontar Longlegs, um serial killer ocultista interpretado por Nicolas Cage. Com uma estética perturbadora, a aparência física de Cage no papel foi inspirada em memórias de sua própria mãe, adicionando um toque pessoal ao personagem. Ao longo do filme, descobrimos uma conexão perturbadora entre Harker e Longlegs. Longlegs, dirigido por Osgood Perkins, é uma obra visualmente deslumbrante, com uma fotografia de André Zarotti que utiliza grandes angulares para criar uma atmosfera densa e intrigante. A trilha sonora e a mixagem de som complementam essa tensão, enquanto a estrutura do filme, dividida em capítulos e com cartelas finais que evocam o iluminado, reforça a influência de Kubrick. O filme segue a agente do FBI Lee Harker, Maika Monroe, e seu chefe Carter Blair Underwood, enquanto investigam uma série de assassinatos de famílias em uma trama que mistura o sobrenatural com o psicológico. A estética melancólica e as atuações contidas, especialmente de Nicolas Cage, escondido sob maquiagem e próteses, tornam o filme ainda mais perturbador. A direção de Perkins, filho de Anthony Perkins, evoca a atmosfera de outros filmes de terror psicológico, criando uma experiência sombria e imersiva. Uma obra atmosférica e visualmente impressionante, com uma direção e som impecáveis que resultam em uma experiência inesquecível. Não há como evitar o pensamento de que Cage, sendo produtor de Longlegs, deu seus pitacos no roteiro também. O filme é histriônico e histérico como seu personagem principal, mas tenta se passar por cerebral e denso, com resultados risíveis, e talvez use essas características para tentar escamotear sua ordinariedade. Aliás, já passou da hora de aparecer um diretor com coragem para podar os excessos interpretativos de Cage. O cara quase sempre se afunda nos exageros, às vezes. Menos é mais, Cage, menos é mais. Do filme em si, não há muito o que se falar, pois ele é igual a trocentos outros e usa temas batidos de forma batida e cansativa. É impressionante como Longlegs, tão clichêsento e sem criatividade, consiga tanto espaço na mídia. Ou não, porque a ordem do norte do mundo de se repercutir certas tranqueiras deve ser cumprida por nós do sul, não? Surpreendente. Fotografia. Muito bonita. Roteiro complexo, mas em exageros, com pitadas de terror, suspense, drama e policial. O filme funciona muito bem, envolvendo o espectador em uma espiral louca, face os acontecimentos. Não perca Nicolas Cage dar uma aula de interpretação num filme cheio de horror e com uma direção de arte da época maravilhosa, roteiro apesar de por alguns momentos ser acelerado demais, transmite bem o sendo de estupidez de seu vilão. Longlegs é um daqueles filmes que chegam às telas com o peso de promessas grandiosas. O marketing foi agressivo e estratégico, alavancando expectativas ao extremo com frases como o melhor terror da década
e o mais perturbador. Porém, o que poderia ser uma experiência cinematográfica marcante acaba sendo uma demonstração de como a propaganda pode inflar expectativas e, ao mesmo tempo, comprometer a percepção do público sobre a obra. Não se pode negar a qualidade técnica de Longlegs. A fotografia é um destaque, conseguindo transportar o espectador para os anos 90 e, ocasionalmente, para os anos 70, com uma ambientação que mescla suspense e elementos de terror de forma eficaz. Os Parkins, o diretor, constrói um cenário enigmático que prende a atenção até o final, mantendo um ritmo sólido e envolvente. O terror, embora não seja tão presente quanto o marketing sugere, insere-se na narrativa para criar um constante senso de desconforto e instabilidade. Entretanto, Longlegs começa a perder força quando deixa a fase investigativa, que até então conduzia a trama, para resolver os mistérios de forma preguiçosa e insatisfatória. O filme nos convida a participar da investigação, a prestar atenção nos detalhes e a tentar solucionar o quebra-cabeça. Porém, ao chegar no clímax, o roteiro opta por narrar e explicar tudo, contradizendo a proposta inicial de manter o público envolvido no processo. Parkins até tenta entregar um grande plot twist, mas falha ao omitir informações essenciais, jogando-as de forma abrupta na cena final para criar uma reviravolta que, ao invés de surpreender, frustra. Longlegs. Vínculo Mortal. É um filme que, apesar de suas limitações, consegue entregar uma experiência intrigante e envolvente. A trama gira em torno de um protagonista que se vê preso em uma teia de segredos e mistérios, e a narrativa, embora não sem falhas, oferece momentos que vale a pena explorar. Um dos aspectos mais positivos do filme é a sua atmosfera sombria e inquietante. A cinematografia utiliza bem a iluminação e os ambientes para criar um clima de suspense, mantendo os espectadores na expectativa de cada revelação. Isso é particularmente eficaz em algumas sequências, onde a tensão é palpável. As atuações variam em qualidade, mas há alguns desempenhos memoráveis que realmente trazem profundidade às personagens. O protagonista, em particular, é capaz de transmitir as emoções complexas que o enredo exige, ajudando a manter o público investido em sua jornada. O enredo apresenta algumas reviravoltas interessantes, embora algumas sejam previsíveis. Contudo, inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo. Obrigado.